Quando a gente fala de financiamento de construção da Caixa Econômica Federal, a gente tem duas principais modalidades. São elas o financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que vai englobar a compra do terreno e a construção da casa em um único processo de financiamento, e a gente tem também o financiamento de construção em terreno próprio, que é aquele financiamento apenas da construção para aquelas pessoas que já possuem um terreno próprio no seu nome. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma bem atualizada aqui para 2024 como funciona todo o processo do financiamento de construção em terreno próprio. Pessoal, para iniciar esse vídeo é muito importante eu te falar que quando a gente fala de construção financiada, as regras estão sempre mudando. A Caixa direto faz algumas alterações no normativo e isso impacta na funcionalidade dessas modalidades de financiamento. Então eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal falando de financiamento de construção em terreno próprio, mas muita coisa se alterou daquele vídeo para hoje. Então esse é um vídeo bem atualizado para vocês entenderem como financiar a construção em um terreno que já é de vocês. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações. Esse ano vai ter toda semana no mínimo 3 vídeos no canal, então tem muita novidade legal aqui para vocês. E eu também já peço que se tu não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero, que eu também posto todos os dias muitos conteúdos bem legais lá e eu tenho certeza que tu vai gostar demais. Mas vamos então partir para o assunto do nosso vídeo. A primeira coisa que vocês têm que entender antes de a gente entrar no financiamento de construção em terreno próprio é um conceito sobre a construção financiada, que sempre que a gente financia uma construção com a Caixa, por mais que a gente chame de financiar a construção, na verdade é um financiamento imobiliário, a gente está financiando um imóvel. E o banco sempre financia no máximo 80% do valor do imóvel. E o que é o imóvel? É sempre o valor do terreno mais o valor da construção. Então a gente sempre tem que considerar o somatório dos dois valores. Então se, por exemplo, eu vou construir uma casa onde o meu terreno é 100 mil reais e a obra é 400 mil reais, meu imóvel é 500 mil reais, o banco me liberaria, caso eu tenha renda para isso, no máximo 80% dos 500 mil reais, ou seja, 400 mil reais. Entendido isso, vamos para o financiamento de construção em terreno próprio. Por que eu falei tudo isso, gente? Justamente porque muitas vezes a gente consegue financiar 100% da construção em um financiamento de construção em terreno próprio. Porque, partindo daquele nosso exemplo, vamos lá, a gente vai construir um imóvel de 500 mil reais, onde o terreno vale 100 mil reais. O banco nos empresta 80%, 400 mil reais. Só que os 100 mil reais que eram referentes ao terreno, eu não preciso estar comprando um terreno. O terreno já é meu, o terreno já é próprio. Então os 400 mil reais que eram referentes a 80% do valor do imóvel, correspondem a 100% do valor da construção. A gente consegue construir uma casa 100% financiada. Mas lembra, gente, esse vídeo é atualizado, então muita coisa alterou. Isso que eu falei para vocês funciona caso seja um financiamento pelo SBPE, pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Recentemente a Caixa mudou algumas regras e quando a gente financia uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, que é uma outra modalidade, a gente, mesmo que tenha renda suficiente para financiar 100% da construção e a gente já tenha o terreno próprio, o banco vai financiar no máximo 80% da construção. Ou seja, se a minha construção vai ser 150 mil reais, 80% de 150 mil, enquanto que no SBPE vale o valor do imóvel. Então vamos lá. No SBPE, se eu tenho renda suficiente, eu consigo financiar 100% da construção, desde que eu tenha o terreno próprio e esse terreno equivalha a pelo menos 20% do valor do imóvel. Já no Minha Casa Minha Vida, mesmo que eu tenha renda, mesmo que eu tenha o terreno, o banco vai financiar no máximo 80% da construção. Entendido isso, vamos entender qual é o processo. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, gente, é que o financiamento de construção em terreno próprio é apenas para aquelas pessoas que possuem um terreno no seu próprio nome, com a matrícula no seu nome e livre de débitos. Então, se tu tem um terreno próprio, mas na verdade é um terreno que está financiado com uma loteadora, não vai entrar no financiamento de construção em terreno próprio. Inclusive, essa é uma dúvida que sempre me perguntam: Rafael, eu tenho um terreno financiado, como eu financio a construção? Nesse caso, são duas alternativas.
Se tu tem um terreno que de fato está financiado e está alienado a um banco ou a uma construtora, uma incorporadora, não tem jeito. Primeiro tu vai ter que quitar esse financiamento, quitar esse terreno, para depois pegar um financiamento de construção em terreno próprio. Agora, se tu tem um terreno que está parcelado, ou seja, está apenas sendo feito um contrato de compra e venda, não tem uma alienação fiduciária na matrícula desse terreno, aí sim tu consegue fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, onde o banco vai entrar quitando esse terreno e financiando a tua construção. Entendido essas principais dúvidas, o processo do financiamento de construção em terreno próprio acontece da seguinte forma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma aprovação de crédito. Então, procurar um correspondente da Caixa para a gente ver o quanto disponível a gente tem de financiamento. Nesse momento, só é avaliado a nossa renda e documentos pessoais. A partir disso, com o crédito aprovado, a gente já sabe o quanto o banco libera de financiamento e a partir desse valor e somando o que a gente tem de dinheiro próprio, de recursos próprios, a gente já sabe qual casa a gente consegue construir. Ou seja, primeiro vem o orçamento, depois vem o projeto. Então o próximo passo é justamente elaborar os projetos. Como o terreno já é próprio, não tem aquele passo de ficar procurando terreno, contrato de promessa de compra e venda, não tem isso, porque o terreno já é nosso. Elaboramos todos os projetos, fazemos a elaboração da planilha PCI, que é a proposta de construção individual, que é basicamente um cronograma físico-financeiro da obra. A gente pega toda essa documentação e envia para análise de engenharia da Caixa. A Caixa dando ok, a gente passa ali mais por uma conformidade, por um comitê e a gente já é chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento. Depois de assinar o contrato de financiamento, mesmo o terreno sendo próprio, a gente precisa registrar esse contrato no Registro Geral de Imóveis, para ser colocado que onde antes havia um terreno da nossa posse, agora existe um terreno que continua da nossa posse, mas alienado à Caixa Econômica Federal. Tu traz esse contrato de volta para a Caixa e aí sim tu está pronto para iniciar a tua obra. Rafael, tu falou que a Caixa financia 100% da construção, se for no SBPE, se eu já tiver terreno próprio. Isso significa que eu não vou ter que colocar nada de recursos próprios na obra? Não, pessoal, cuidado para não fazer a confusão. Isso significa que o valor total que tu vai receber de financiamento é igual ao valor total da tua construção. Mas como é a forma que tu vai receber esse valor? A forma tradicional é por reembolsos, ou seja, executo uma etapa de obra, recebo, executo outra, recebo. Lembra que eu falei da PCI? A PCI é onde a gente divide a nossa obra em etapas e cada etapa corresponde a um mês de obra. Então, se no primeiro mês de obra eu executei 10% da minha obra, o banco me paga 10% do meu financiamento. Se no outro mês eu executei mais 15%, agora o banco me paga 15% do meu valor do financiamento, sempre por reembolsos, com exceção se for um financiamento pelo SBPE e a gente não utilize o nosso FGTS na nossa construção. Nesse caso, a gente consegue adiantar 20% do valor do financiamento, limitado às 2 primeiras etapas de obra, para estar iniciando a obra. Entretanto, a partir da terceira etapa, continua sendo por reembolso. Ou seja, pessoal, qual é a dica que eu dou para vocês? Vai entrar numa construção financiada, independente se é financiamento de aquisição de terreno e construção ou se é financiamento de construção em terreno próprio, tenha pelo menos de recursos próprios 20% do valor da construção. Com 20% do valor da construção e tu dominando a construção financiada, com certeza tu vai conseguir estar executando a tua obra. Gente, esse vídeo deu para dar um panorama bem geral de como está funcionando o financiamento de construção em terreno próprio agora em 2024. É muito importante que tu sempre acompanhe o canal porque sempre acontecem muitas atualizações, mas pessoal, esse é o básico. Ensinar vocês a fazer uma planilha PCI, ensinar todos os pulos do gato que existem em cada uma das etapas de uma construção financiada é muito difícil de ser feito apenas aqui no canal no YouTube. Por isso eu tenho um curso chamado Capacitação Financiamento Inteligente, que conta aí com aulas ao vivo, aulas gravadas, consultorias em grupo, suporte, programa de acompanhamento, todo um programa para que vocês consigam construir a casa financiada de vocês, seja para morar ou para vender. Eu vou deixar o link com todas as informações e no próprio link tem um vídeo onde eu explico como funciona esse nosso treinamento. Eu vou deixar esse link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou ter o maior prazer aí de ser o professor e mentor de vocês e auxiliar vocês aí no sonho de construir uma casa financiada, independente se for para morar ou para vender. Por fim, pessoal, peço que se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima.